Já tá transmitindo. Então, boa noite a todos, todas que estão presentes nesta live. Primeiramente, antes de falar sobre o que se trata a live, apesar que todos que foram convidados já sabem, mais ou menos, têm uma noção, mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. É um momento muito importante na minha vida, né? Esse lançamento de um livro, fruto de um trabalho aí de alguns anos, né? Então, ter a presença de vocês aqui, poder discutir, comentar aqui com a gente a respeito dessa obra e poder divulgar esse momento, passar esse momento aqui com vocês é muito especial. Então, muito obrigado quem tirou esse tempinho nessa vida super corrida que nós estamos vivendo, trabalho remoto e etc., e parar um pouquinho aqui para nos ouvir. Então, o objetivo, então, dessa live é fazer o lançamento do livro Políticas Linguísticas, né, Políticas e Ideologias Linguísticas, né, a variação linguística no livro didático e na prática docente de língua portuguesa. É um livro que eu fiz com muito carinho, porque, como eu disse, ele é fruto de muitos anos de trabalho, de muitos anos de investigação, de olhar o contexto da sala de aula, e para isso, claro, né, todo mundo sabe que um processo de escrita de um livro, ele é bem, de uma certa forma, muito até árduo, né, porque a gente busca tentar escrever da melhor forma possível, que atinja esse público, e então espero que eu tenha conseguido realizar esse trabalho, tá? E como esse livro é fruto de, como eu falei já para vocês, de bastante tempo aí de trajetória, eu não poderia deixar de convidar para esse momento duas pessoas importantíssimas na minha vida, né? A primeira delas é a professora Ângela, a Mari Gusso. A professora Ângela foi a minha professora na graduação, e foi ela que me deu esse clique, assim, e me fez parar e escolher, assim, eu vou para a área da linguística. Era um amante da literatura, das disciplinas de literatura na universidade, a gente ama de paixão, e a literatura está na nossa vida, e a gente já tem esse atrativo, mas com as aulas da professora Ângela, e como ela falava a respeito da educação, dos problemas que existem na educação, e ao mesmo tempo aquela grande vontade de poder colaborar e contribuir para uma melhor educação, fez com que eu parasse e realmente falasse assim, é isso que eu quero. Então foi com ela que tudo começou. Eu digo que foi com a professora Ângela. Então, como começou com a professora Ângela, ela teria que estar aqui. Eu fico muito, muito feliz, muito grata dela ter aceitado esse convite. E assim, se hoje eu me sinto abençoada com o lançamento desse livro, eu me sinto muito mais abençoada ainda da presença dela nessa minha live de lançamento, e saber assim que a gente consegue construir mais do que uma relação de professora e aluno, mas uma relação de amizade que ficou durante anos. Ela me acompanha, eu também acompanho o trabalho dela, e sempre assim fã de carteirinha, né? Desde a época assim que ela estava lá produzindo livro didático, e aí me mostrando as atividades que ela fazia com os alunos, eu ficava assim, mas como trabalhar a língua portuguesa, né? Dessa maneira, parece tão mais produtivo, mas parece também ao mesmo tempo tão mais difícil, tão mais complexo, né? E aí via assim que a maneira como ela via era totalmente diferente da maneira como eu aprendi na escola. E então, nisso já falei, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso pesquisar, por que essa diferença no ensino de língua, e eu via muito mais real e muito mais significativa a maneira como que ela demonstrava esse ensino da língua portuguesa. Então, por isso que ela está aqui, ela vai falar um pouquinho sobre o livro, qual foi a percepção dela a respeito desse livro. Outra pessoa também que não poderia deixar de estar nessa live é a professora Clóris. Vou dizer assim, na minha formação, aí, como a gente sempre tem os nossos mestres, né, que muitos passaram pela minha vida, amo de paixão todos eles, agradeço muito, mas a professora Ângela e a professora Clóris são as minhas inspirações, né? Então, a Clóris
foi a pessoa que me acompanhou realmente na escrita desse livro, porque esse livro surgiu de uma pesquisa de mestrado, na qual a professora Clóris foi a minha orientadora, e eu me lembro que bem no começo, que eu comecei a escrever o livro, eu usei uma linguagem, comecei a escrever usando uma linguagem que não era bem uma linguagem assim que se pede nas dissertações, aquela linguagem mais científica, aquela linguagem um pouquinho mais pesada, né? E eu falei com a Clóris assim, Clóris, eu quero escrever um livro já pensando, ou quero escrever minha dissertação como se eu estivesse conversando com os professores e pensando nessa dissertação no futuro se tornar um livro que possa contribuir essa minha pesquisa para a educação de alguma forma. E aí ela virou para mim e falou assim, então escreve assim, então vamos fazer assim, escreva da maneira como você gostaria de que seu texto fosse, tivesse justamente essa linguagem mais direcionada aos professores, né, aos acadêmicos do curso de letras e pessoas que estão interessadas assim em trabalhar e buscar mais informações a respeito do ensino de língua portuguesa nessa concepção do dialogismo, né, nessa perspectiva bakhtiniana a respeito do ensino de língua através dos enunciados e etc., que elas vão falar um pouquinho mais a respeito disso no livro. Então, só a Clóris foi uma pessoa também especial que surgiu na minha vida. Quando eu fui ser aluna dela ainda, antes do mestrado, como aluna especial, na disciplina de letramento, eu olhei e fiquei assim, nossa, ela parece muito com a Ângela. Foi muito assim. Aí eu falei, eu preciso que ela seja minha orientadora, porque eu não conhecia a Clóris, eu era nova na cidade, não conhecia, falei, preciso que ela seja minha orientadora. Porque ela, era como se eu estivesse continuando o meu trabalho que eu tinha, né, começado lá na PUC, aquelas pulguinhas que a professora Ângela colocou atrás da minha orelha, e a Clóris foi lá e aumentou esse repertório de pulgas de uma maneira gigantesca, né? Então, aí, e ela abraçou, assim, com o maior carinho a minha pesquisa, me ouviu sempre. Ela brinca assim, eu sou uma orientadora que às vezes imponho muito. Falei, nunca me senti dessa maneira, porque eu sempre senti ao contrário, que eu fui muito acariciada e ela sempre aceitou muito o que eu falava e compartilhou desse sonho comigo. Tanto que não poderia ser diferente, né? E ela fez a apresentação do meu livro, que ela vai falar um pouquinho depois para vocês. Então, gente, só para vocês terem uma noção por que dessas duas pessoas maravilhosas estarem na minha live, porque que esse livro surgiu, né? Então, é só uma pequena introdução. E eu gostaria de passar a fala para a professora Ângela, para ela falar um pouco do livro. Depois, em seguida, vai ser a professora Clóris. Mas antes disso, eu quero dar um recadinho assim. A Litera, né, então, vai estar sorteando no final da live 3 livros, né, para as pessoas que estão participando. Então, o nosso sorteio vai ser realizado da maneira dos comentários no chat, tá? Então, o que vocês forem comentando, vocês vão estar lá concorrendo no final a 3 livros, que eu vou autografar com muito carinho para vocês. E lá no final eu aviso como que será o sorteio e aviso também quem que ganhou os 3 livros, tá? Obrigada, continue aí escutando, que agora vocês vão se deliciar com as palavras da professora Ângela e depois, em seguida, da professora Clóvis. Olá, boa noite, Alexandra, boa noite, Clóris. Que honra e que satisfação poder estar partilhando com vocês esse momento. Para você está sendo um dia especial, eu sei, hoje você escolheu essa data porque é o aniversário da tua filha, né? Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, deixar um grande abraço para ela, comemoração dupla, né? Uma outra razão de eu me sentir assim tão lisonjeada com isso e me sentir feliz pelo momento que você está lançando isso é que esse ano eu estou me despedindo do magistério. Eu
eu acabei pedindo o meu afastamento da PUC, deve sair nos próximos dias, aí, né, quando terminar o ano letivo, depois de 47 anos de sala de aula, acho que estava na hora, né? Mas se veja que feliz coincidência, porque aí você está fechando esse ciclo meu que fecha de sala de aula, eu vejo ele tendo continuidade em você como aluna, assim como outras alunas darão continuidade, mas você está concretizando isso agora aqui, num momento especial. Então, significa que aquilo que eu venho plantando há 47 anos está continuando. Então, essas pulguinhas que te inquietaram ali, elas vão continuar inquietando outras pessoas e a gente percorrendo esse que ainda é longo na educação brasileira, né? Eu fui formada por a minha formação foi bastante tradicional, eu me formei na década de 70, então era uma visão assim de ensino de língua totalmente estruturalista. E eu passei a ter essa nova visão de ensino numa outra perspectiva na época que ele surge no Brasil, aí, que é final dos anos 80. Eu estava já como professora na rede municipal e a gente começou a pensar em novas propostas, né, projetos políticos pedagógicos. Eu me engajei com isso e passei a estudar. Isso me fez voltar a fazer especialização, mestrado, doutorado. Então, foi um momento que despertou em mim a paixão reavivou em mim a paixão pelo estudo e a busca, né, por novos caminhos. Eu imaginava, na época, que, assim, quando chegasse o próximo milênio, então isso pensado nos anos 80, quando chegasse o início do próximo milênio, estaria, assim, a educação totalmente modificada. Mas a gente vê que houve, sim, um avanço, não dá para a gente negar, e nós vamos conversar isso, como você aponta algumas questões no livro, mas, por outro lado, ainda temos um percurso bastante grande, né, para trilhar. E aí é isso que anima, porque a gente sabe que tem outras pessoas levando adiante. Fico feliz de estar participando com a Glóris, porque na época que eu fiz algumas disciplinas do mestrado, a gente conviveu, assim, em alguns encontros, eventos que tinha dentro da instituição, mas nós nunca trabalhamos juntas. Então, indiretamente, Alexandra, assim, foi a ponte para nos aproximar agora, de fato, né? Então, um prazer, Glóris, poder estar agora discutindo, conversando com vocês sobre o trabalho que foi produzido aí. O livro realmente me trouxe bastante alegria, né? Ela vai depois mostrar aqui, mas estou apresentando a capa nesse momento para quem está assistindo, e eu considero que foi uma contribuição relevante tanto para nós que atuamos na formação docente, né, tanto no curso de letras, como também em pedagogia. A gente não pode esquecer que os professores que vão atuar nos anos iniciais, eles são normalmente formados em pedagogia. Então, o teu livro traz uma contribuição para a formação docente também para os pedagogos. E por que eu vejo essa grande contribuição? Porque a tua obra dialoga com a sociolinguística educacional. E, desse modo, ela traz para a reflexão um viés que foi pouco explorado até agora quando se trata de ensino de variação linguística. Esse viés é o viés que você contempla das relações étnico-raciais. A pesquisa mostrou que, de modo geral, né, tanto nos documentos norteadores que você analisou, que são os PCNs, e foram as BCEs do Estado, como a obra didática que você analisou, e também a prática pedagógica, que você investigou através da entrevista e gravação de aulas, de modo geral, a tua pesquisa mostrou que a abordagem da variação linguística se restringe às formas linguísticas e aos gêneros discursivos. E eu diria ainda que, se a gente olhar as obras em geral, aos gêneros discursivos é menor ainda
o foco, né? O foco fica sempre centrado mais nas formas linguísticas. E o que fica destacado no teu trabalho, Alessandra, é o fato de que os usos concretos da língua, né, ou seja, os enunciados, são heterogêneos porque eles remetem à diversidade de posições sociais, históricas e ideológicas, aos diferentes modos de compreender o mundo, ou seja, à diversidade cultural. Então, nós falamos tanto hoje de respeitar as diferenças culturais, de valorizar as diferenças, de entender as diferenças como diferenças e não como deficiência, mas em relação à variação linguística, ainda isso não é suficientemente claro, eu acho, nem nos materiais didáticos e nem no próprio trabalho de sala de aula, evidentemente, porque ele reflete esses materiais, né? Então, o teu estudo coloca em evidência um fato que é pouco considerado, infelizmente, ainda, que as línguas faladas por pessoas de baixa escolaridade, as línguas faladas pelos imigrantes, por surdos, por indígenas de diferentes grupos, elas ficam excluídas devido à ideologia do monolinguismo. Então, eu acho que esse fato você colocou bastante destacado na obra e é importantíssimo que isso tenha vindo à tona, né? Quando eu comento aqui agora que a Alexandra defende o trabalho com a heterogeneidade linguística, não quer dizer, eu acho importante que fique claro, né, que ela não está negando a importância do domínio da norma culta. Isso, normalmente, quando uma pessoa defende o trabalho na escola com a heterogeneidade, fica embutido, muitas vezes, na compreensão das pessoas que o defensor daquela ideia nega a importância da norma padrão. Essa norma padrão é entendida como regras da gramática normativa, né? A autora, né, no caso a Alessandra, ela reconhece que para atender projetos de dizer situados, os cidadãos necessitam desse saber, evidentemente. Quando nós pretendemos atender ao gênero pessoal, atender à tarefa comunicativa, ao tipo de interação do falante, o autor do texto, seja falado ou escrito, ele precisa buscar em seu repertório a forma mais apropriada para a intenção comunicativa. Então, isso significa que os falantes precisam dispor de um leque, de um feixe de possibilidades de atualizar seus enunciados. E, então, determinados momentos vai se valer de uma variedade, determinados momentos de outra ou de outra. E outro ponto importante que eu achei que ela destacou no livro, e é importantíssimo, Alexandra, você ter puxado essa questão, é a questão do oral e do escrito, né? Essa relação que normalmente passa a ideia de que na escrita é sempre necessário usar a norma padrão e que na oralidade isso a variação linguística é aceitável. Então, você chama atenção para o fato de que no livro didático o tratamento da variação linguística tem por objetivos mostrar que os textos devem ser escritos na variedade culta, não é? Normalmente, o que você evidenciou, o que você encontrou lá foi isso. Assim, se os exercícios propostos nos materiais didáticos trazem isso, a percepção que os alunos têm vai ser a de que a variação é um fenômeno da fala, enquanto que a escrita é o lugar da norma, da correção. Essa correção aí, dita entre aspas, né? E você destacou isso, eu achei uma contribuição bastante importante, porque eu vejo que entre os professores essa dúvida mesmo é ainda, apesar de a gente estar discutindo essas questões há 30 anos aproximadamente, isso ainda gera dúvidas. Eu vejo quando eu entro em turmas que estão ingressando na universidade, né, primeiro ano de letras ou de pedagogia, significa que elas passaram por uma escola que mantém
essa perspectiva. Outra questão que você encontrou nos livros foi de que, quando se trata de variação na fala, os usos linguísticos considerados adequados são aqueles relacionados às variedades de prestígio, né? O sotaque e o léxico regionais são, assim, mostrados como uma possibilidade aceitável, tranquila. Agora, você deixa claro lá, por exemplo, um exemplo tirado, está na página 104 do teu livro, que você mostra uma tira que está na obra que você analisou. Eu acho que o livro analisado é o livro do 6º ano da coleção. Eu esqueci o nome da coleção, eu sei que o autor é o Cereja. Como é que se chama a coleção? Linguagens do Cereja. Está sem som. Não saiu o som? Então, está sem som. Está sem som, você. Desculpa. É a obra Linguagens, né, do Cereja, né, do Cereja. Na verdade, a gente analisou a coleção, viu a coleção, mas o foco ficou no livro do 6º ano, justamente porque é no 6º ano que se dá um foco maior à questão da variedade linguística. Não digo nem assim um foco maior, na verdade, o foco é só ali no 6º ano, né? Nas outras séries, o trabalho é sempre voltado para a norma culta da língua, né? Ou seja, a variedade prestigiada da língua, o maior foco é esse, né? Não isso a gente percebe, né, que eles tratam a questão da variação linguística como um conteúdo. Né? Exatamente. Trabalhou no 7º ano, está trabalhado, isso já venceu. Não trata como um fenômeno que deve ser pensado, refletido em cada situação, de interação. Eu vou ler esse exemplo só para quem está assistindo perceber como é que o livro abordou a questão da diversidade linguística. Você descreve aqui que é uma tira e o humor é construído a partir da maneira como os personagens, papagaio e homem, falam. E daí você diz, no balão 1, o papagaio diz as palavras bicicleta, concrete, caderneta. No balão 2, uma mulher diz, nossa, ele fala tudo errado. No balão 3, a mulher fala para o dono do papagaio, vim devolver o seu papagaio. E no balão 4, o homem responde, algum problema? E o que se explora no exercício que vem abaixo? Em nenhum momento se aproveita para discutir a noção de certo e errado, que é usada no diálogo. A mulher diz, ele fala tudo errado, e o autor que contou, que elaborou o exercício, não aproveita para discutir a noção de erro e de variação, que seria perfeitamente adequada para aquele momento, né? Então, veja ainda como existem pontos que estão bastante falhos no tratamento, né, do trabalho com variação na escola. Uma outra questão que merece destacar é a observação que você fez a respeito dos falares não padrão, de tiras, letras de músicas, textos literários apresentados nos livros didáticos. Os livros didáticos apresentam esses materiais como se eles refletissem o real dos falares diversos. E, na verdade, as tiras, as piadas e os próprios textos literários, eles não refletem a realidade do falar de um grupo social X ou Y ou Z. Eles são recursos estilísticos desses gêneros. Então, normalmente, vão ter algumas questões ali que não são próprias do falar X ou Y. E isso não é discutido nunca no material didático, né? Então, os professores precisam dessa clareza para poderem trabalhar mais adequadamente e combater essa cultura da perpetuação do erro.
porque a ideia ainda, os alunos saem ainda da escola com a noção de que eu não sei falar português, eu falo tudo errado. Os professores de língua estrangeira normalmente usam, é difícil ensinar inglês porque eles não sabem nem falar português. Então, vejam, quantos equívocos nós temos por aí. No final do livro, a Alessandra apresenta uma proposta de sequência didática, na qual apresenta sugestões de abordagem das variedades linguísticas. Achei bem interessante, porque nessa coletânea que ela faz de textos e de exercícios explorando esses textos, ela deixa evidente o mosaico cultural que caracteriza nosso país. E ela, com isso, traz uma contribuição bastante significativa para que a gente pense na formação de professores. E também eu vejo assim que o livro vai ser muito útil para os próprios professores que estão atuando na docência da educação básica, independente do nível em que atuem. Então, para nós, como professores, serve para a gente pensar lá na condução, na formação dos futuros profissionais. E para os que estão hoje atuando, pensar em algumas questões que, às vezes, até estudaram na universidade, teoricamente, mas fazer essa ponte entre a teoria e a prática é uma questão que exige da gente um esforço de pesquisa, um esforço de estudo, que foi o que você fez nesse percurso todo aí, né? Muita reflexão, construção escrita para poder divulgar. Então, a gente só tem a agradecer e eu me sinto extremamente satisfeita, feliz de ver que uma ex-aluna está aí hoje apresentando tudo isso para nossos colegas professores. Então, muitíssimo obrigada, parabéns para você, parabéns duplamente para você, para sua filha pelo aniversário, para o marido que deu apoio, né? Com certeza, e a orientadora, que certamente teve um trabalho de co-construção aí, que fez essa ponte entre a teoria e a prática de uma maneira bem significativa. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, meu carinho. Ângela, deixa eu ver se abriu o fone. Sim. Tá. Muito obrigada. Você viu que tudo que você comentou aí a respeito do livro são as pulguinhas aí que você colocou em mim aí na graduação, né? E foi para isso que eu fui buscando. Eu estou vendo aqui os comentários aqui que tem uns alunos seu aqui, e eu falo assim, né, até deixar esse abraço a eles e falando que realmente professores como você na graduação fazem toda a diferença para a gente pensar na nossa carreira ainda como futuros professores. E é nesse caminho, como eu digo, foi seu exemplo que eu busco aí nas minhas pesquisas, poder contribuir com a formação de professores, né, como se for, tanto ali quando ainda acadêmicos, como professores que já estão atuando na rede também, porque foi isso que foi muito importante para mim. Eu me espelhei assim no seu trabalho, né? Me espelho diariamente aí no trabalho da Clóris, que a gente agora está bem mais próxima, né? Trabalhando juntas. Então, assim, essa inspiração me faz. Eu preciso também fazer alguma coisa e contribuir com a educação, porque foi tão importante para mim, me ajudou tanto aí na minha prática, tem sempre me ajudado aí em sala de aula. E agora, toda vez que eu entro na sala de aula, eu sempre não consigo entrar somente com um olhar de professora, mas sempre também com um olhar de investigadora, né? E sempre está observando, opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo, preciso ver isso, e me questionando. A Clóris tem sofrido bastante, ela vai até comentar assim que eu fico, mas tem algumas situações que eu já mando mensagem para ela e tenho perguntado, mas isso está acontecendo, mas por que isso acontece? A gente precisa pesquisar mais sobre isso, tentar buscar. Eu vejo assim que é uma sede por respostas infinita. Na verdade, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E a gente passa toda essa trajetória buscando
na verdade, respostas para poder contribuir não só para o meu conhecimento, né, porque a gente precisa dessas respostas para mim também, né, mas que essas respostas possam também colaborar com outros professores, né, com meus colegas, com os meus alunos, futuros professores, e também que a gente possa, lá na sala de aula, fazer um trabalho que seja realmente significativo para essas crianças, né? Que eles tenham um amor. Eu acho que no livro eu comento lá, né, que sempre, no começo do ano, os alunos reclamam assim, não gosto de português. Quando eu pergunto qual a disciplina que vocês mais gostam, professor, desculpa, mas eu não gosto de português é muito chato. Aí eu falo, mas não pode ser chato, é a língua que a gente usa no nosso dia a dia para tantas coisas, para fazer tantas coisas, inclusive para pedir as coisas para a mamãe, para falar que não para o papai. Eu falei assim, a gente tem que gostar da nossa língua, a gente precisa compreender bem a nossa língua, entender a importância dela nesses usos sociais, para que realmente os alunos deem significado para o ensino da língua portuguesa na escola. Não pode ser, como também apontei lá na pesquisa, que um aluno, quando eu fiz as entrevistas com os alunos e perguntei por que eles estudavam, por que eles achavam que tinha que estudar a língua portuguesa na escola, todos responderam para falar e escrever corretamente, né? Então, assim, isso não pode ser somente essa resposta, para o aluno acreditar que ensinar é como se ele não falasse a língua, como ele não usasse a língua, e que ele só fosse ali na escola que realmente ele fosse aprender a língua que ele usa no seu dia a dia, desde que ele começa ali com o seu 1 aninho, um pouquinho, falar já, e ele achar que aquilo tudo que ele usou até agora não é a língua, né? Então, eu acho que nesse sentido que essa pesquisa pode contribuir para a gente refletir um pouco a respeito desse ensino e o que a gente tem passado aí como ideologia para os nossos alunos, para a própria sociedade em geral, né? Então, muito, muito obrigada pelas suas palavras. E agora eu vou passar um pouquinho a fala, então, para a Clóris, né? Para a Clóris falar um pouquinho a respeito do que foi esse processo dessa pesquisa, porque, como diz o Bakhtin, né, nós somos compostos de vozes, né? E nesse livro tem muitas vozes. Tem a voz da Ângela aqui, tem a voz dos meus outros professores, tem as vozes... E, principalmente, tem muita voz da Clóris aqui, né? Então, eu acho que ela pode falar um pouco mais a respeito desse livro. Obrigada. Eu começo, então, Alexandra, agradecendo muito por essa oportunidade. Eu vou te fazer um agradecimento retroativo, sabe? Que é um agradecimento pela possibilidade de te orientar. Assim, ser escolhida como orientadora, né, Ângela, a gente sabe que é um privilégio enorme, né? É um desafio, é sempre um desafio, é sempre uma responsabilidade, mas é sempre um privilégio muito grande, né? E, assim, ser escolhida como orientadora por alguém tão engajado, né, tão responsável, tão preocupado com o ensino, né, por uma pessoa tão preocupada com o ensino como é a Alexandra, o privilégio é ainda maior, né, assim como a responsabilidade também acaba sendo. Então, eu começo, na verdade, Alexandra, te agradecendo por essa possibilidade, né? Te agradecendo por essa possibilidade de interlocução, te agradecendo pelo percurso que a gente construiu juntas, né? Me lembro de quantas vezes a gente ficava horas e horas conversando sobre o trabalho, mas para muito além do trabalho, né? E a gente está construindo um caminho juntas, e eu acho que isso, do ponto de vista da orientação, é um presente, né? A gente não constrói essa relação com todas as orientandas e todos os orientandos, né? A gente constrói com algumas pessoas, e você é alguém com quem eu vejo, assim, um caminho lá na frente, né, em que a gente vai continuar juntas, e, assim, eu queria te agradecer muito por isso, te agradecer, né, por essa possibilidade de a gente discutir essas questões, que são muito especiais para mim também, né, são muito
acho que são essenciais aí para a gente pensar um ensino de língua, qualquer que seja a língua, né? E aí também qualquer que seja o contexto, né? Seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, eu te agradeço muito, e te agradeço pela possibilidade de estar aqui com você, né? E a possibilidade de estar com a Ângela. Realmente, né, Ângela, a gente se encontrou algumas vezes, e aí a Alexandra dizendo que a gente tem tanta semelhança e a gente nunca trabalhou juntas. Olha que desperdício. Né? Vamos ver se a gente ainda faz alguma coisa. Você está parando com a PUC, mas não está parando com o trabalho, né? Isso mesmo. Então, a gente ainda tem possibilidade, viu? E eu acho isso muito bacana, porque ela fala de você com muita admiração e eu não conheço, então quero conhecer, viu? E vamos ver se a gente consegue caminhar juntas também aí um pouco, né? Muito Queria bom. te parabenizar, Ângela. Você está encerrando o trabalho, mas olha, mais de 40 anos na educação, que coisa mais maravilhosa, né? Parabéns por esse percurso e te agradecer pelas contribuições, né? Eu sei que você, estou vendo aqui alguns comentários das tuas alunas, assim, muito obrigada por essa contribuição na formação docente, né? Você elaborou o livro, e eu acho que é isso, né? Você tem uma contribuição que é não apenas na educação superior, né? Tem um desdobramento muito importante na educação básica, e parabéns por isso, né? Parabéns por esse percurso, e eu te agradeço porque eu posso ver na Alexandra, né, o resultado dessa tua formação, dessa tua influência, e aí eu só posso te dizer que você tem feito um trabalho muito bom, ainda que eu não te conheça, né, e não conheça mais de perto o teu trabalho, mas conhecendo o trabalho da Alexandra, eu sei que tem sido bom, né? Obrigada, Clóris, pelas palavras vindas de você. Me sinto extremamente lisonjeada, porque conheço. Mas muito bacana mesmo, Ângela. Eu não tinha ideia, não, menina, que você tem esse percurso todo já, e olha, muito, muito legal, muito legal. Foram 27 anos de educação básica, 25 de educação básica e 22 de ensino superior. Nossa, Ângela, que coisa admirável! Olha, parabéns, parabéns mesmo, muito bacana. E olha que bacana ver aí as tuas alunas comentando e vendo como esse tempo de experiência tem trazido contribuições para a formação mesmo, né? E eu sei que essa é uma preocupação tua, e acho que é uma preocupação, a gente sabe de muita gente que fala de formação sem ter vivenciado a educação básica, e a gente sabe como é importante essa experiência, né, para a gente fazer, de fato, uma formação conectada com a educação básica, né, às vezes a gente fala muito desse espaço acadêmico, muito do lugar teórico, e às vezes falta um pouco da experiência, e é muito bacana ter toda essa experiência e poder depois fazer a formação, né, Ângela? Que legal. Essa coisa. Que legal. Queria também parabenizar a Eduarda, né, por mais um ano de vida, e olha que mãe, né, escolhe para lançar o livro em homenagem à filha, no dia do aniversário da filha. São as nossas identidades, né, as nossas identidades que não, a gente às vezes acha que no espaço acadêmico, as identidades de mãe, né, de mulher, elas deveriam ficar silenciadas, né? O que a gente está vendo da Alexandra é justamente que essas identidades elas se entrecruzam e se constituem, né? E aí essa escolha por lançar o livro no dia do aniversário da filha. Que homenagem linda, né? Parabéns, Duda. Mas a Ângela lembra. E aí, vamos lá. A Alexandra pediu para eu falar um pouco sobre... Acho que é 4 anos.
o processo de escrita, né, eu vou tentar trazer um pouco do que foi muito relevante da minha perspectiva nesse processo de produção do conhecimento, né, da Alexandra, nesse processo de reflexão que a Alexandra desenvolveu. A primeira coisa, a própria Alexandra já trouxe, né, que é uma preocupação que essa pesquisa não fosse única e exclusivamente para possibilitar um título, né? Então, não era uma coisa assim de quero um mestrado, mas eu quero produzir uma pesquisa que me ajude a construir respostas para as minhas perguntas, mas essas respostas não são só minhas, elas são também de outras colegas e de outros colegas docentes, e eu quero compartilhar a construção dessa resposta, né, o percurso de construção desse conhecimento com o grupo de professoras e professores, né, e todo o tempo a preocupação constante da Alexandra era dessa partilha, né, desse diálogo, dessa interação. Então, não era uma pesquisa que se limitava a possibilitar que ela tivesse um título. E eu acho que essa é uma primeira coisa que me chamou muita atenção no percurso, né, na caminhada com a Alexandra, que era, de fato, primeiro, né, perguntas consistentes a partir da própria experiência docente, perguntas relevantes, né, a partir da experiência, a partir da prática docente. Então, a prática docente gerando questionamentos, e aí a gente tem, de fato, uma professora pesquisadora, né, é claro que a gente não precisa, e eu acho que entender isso é muito importante, a gente não precisa de estar no espaço acadêmico para produzir conhecimento, né? Como professoras pesquisadoras e professores pesquisadores, a gente produz isso no nosso cotidiano, né? E a gente, de fato, produz, porque a gente tem problemas diariamente na sala de aula, e a gente precisa produzir respostas, né? A gente precisa produzir soluções, e a gente, de fato, produz, né? E isso mostra que a gente vai construindo conhecimento para além do espaço acadêmico. Especialmente pensando aí, né, na figura do docente, da docente pesquisadora ou pesquisador, né? Mas a gente também tem a possibilidade de ir para a academia, né? Porque daí a gente também tem um outro olhar, a gente olha de modo diferente, a gente sai um pouco desse contexto e a gente busca novas lentes para entender o contexto da prática. E que foi o percurso da Alexandra, né? Uma das preocupações constantes da Alexandra na elaboração, né, no percurso dessa pesquisa, também era como é que a gente faz uma coisa significativa para os alunos, né? Como é que a gente faz, como é que a gente ensina a língua portuguesa de modo que a gente produza diferença, né? Não apenas diferença para os estudantes e para as estudantes, né? Essa era uma pergunta constante da Alexandra. E eu acho que essa pergunta, né, de como é que a gente produz, como é que a gente ensina a língua portuguesa de modo que seja relevante para as estudantes e para os estudantes, essa pergunta, ela orienta diferentes pesquisas, né? Ela pode orientar outras perguntas, né? Mas no caso da Alexandra, o foco se voltou um pouco mais para a questão da variação linguística, que tem, como a própria Alexandra já falou, né, um tanto da história dela com a Ângela, né? E aí a gente vai entender de onde vêm as questões sobre a variação, mas uma das questões que a Ângela também trouxe aqui, né, e que eu acho que é muito, muito importante na pesquisa da Alexandra, é o foco, então, na heterogeneidade linguística. E aí,
entendendo, né, que essa heterogeneidade ela não se dá simplesmente porque as estruturas linguísticas são diversas entre si, né, mas a resposta, né, o lugar teórico e a lente pela qual a Alexandra vai construir a sua pesquisa é uma lente bakhtiniana, né, e aí ela vai construir uma resposta que na verdade, o que a gente tem é uma diversidade de visões de mundo, né? A gente tem são diferentes visões de mundo, e essas diferentes visões de mundo é que vão produzir diferentes línguas sociais que, sob um certo olhar, vão ser chamadas aí de variação linguística, né? Ou de variedades linguísticas. E eu acho que isso é muito importante, né? De a gente entender que a gente está falando da diversidade dos grupos sociais, né, e da diversidade de visão de mundo, né, da heterogeneidade de visões de mundo, e essa heterogeneidade é que vai possibilitar a heterogeneidade linguística. Então, a língua não pode estar descolada, primeiro, claro, né, dos falantes, e segundo, entendendo que esses falantes são falantes carregados de valores, né, e participantes de grupos carregados de valores, e isso vai ser muito importante para a gente entender a heterogeneidade. Se, por um lado, né, a Alexandra tem essa lente, por outro lado, a gente também vai entender que o percurso de pesquisa fez com que ela se perguntasse, né, como é que essa variação é vista em por diferentes sujeitos, né, agentes do contexto da educação, né, e aí ela olhou, então, tanto para a visão de dois docentes, né, quanto para a visão dos e das estudantes, e também para a própria visão do livro didático, né, entendendo que o livro didático tem um papel fundamental aí na prática pedagógica. E olhando, né, para esses diferentes agentes aí, né, do processo educacional, o resultado da pesquisa da Alexandra aponta para a gente, eu acho que isso é muito importante também, do nosso lugar de formação, né, de formação docente, aponta para a gente que a gente precisa refletir um pouco mais sobre a formação docente, sobre o quanto a gente tem trabalhado, né, com foco no que é o nosso objeto de ensino, e com foco, então, se a questão é qual é o nosso objeto de ensino, o que a gente entende por língua, linguagem, né, e como esses discursos na universidade, né, esses discursos formadores na universidade, como eles se encontram com diversos outros discursos formadores, e discursos formadores que vêm de muitos outros lugares, né? Vem da prática como estudante no ensino fundamental e médio e depois na própria universidade, né? Vem dos discursos que estão circulando na sociedade sobre o que é língua, né? E a ideia do certo e do errado, né? Que está na sociedade, e vem com os documentos oficiais e o livro didático. Então, a pesquisa da Alexandra foi assim, se vocês imaginarem, né, o que é fazer uma pesquisa etnográfica, escrever uma dissertação, fazer as disciplinas do mestrado, e a Alexandra fez tudo isso dentro do prazo, né, e a gente entender que tem 2 anos, né, para fazer essa pesquisa. A Alexandra fez uma maratona, e aí, assim, vai ter um conjunto, né, tem muita gente que fala, puxa, é muito difícil fazer etnografia no mestrado, e é mesmo, né, mas a Alexandra não apenas fez uma pesquisa etnográfica, mas fez com muita consistência, né,
foi para a sala de aula, foi entender, primeiro, né, entender o que diziam os documentos, o que dizia o livro didático, como é que o professor e a professora se apropriavam, né, desse livro e o transpunham na sua prática, e aí também entender o que diziam os estudantes e as estudantes. Então, assim, foi um percurso que muito trabalho de doutorado custa fazer, né? Muito trabalho de doutorado custa fazer. A Alexandra fez no mestrado, fez muito bem feito, e aí, na confecção do livro, uma das coisas que ela dizia sempre era assim: a gente precisa, mais do que falar, né? Olha, é isso que está acontecendo, talvez pudesse ser diferente, né? Uma coisa que a Alexandra sempre dizia é: vamos mostrar como é que faz diferente, né? Deixa eu fazer diferente. E aí ela foi para a elaboração, né, de uma sequência didática, pensando justamente nessa heterogeneidade que é de visões de mundo, né, e trouxe para a gente, então, a questão, né, das relações étnico-raciais, que são muitos dos discursos silenciados, né, são muitas das vozes silenciadas. A gente tem, caracteristicamente, né, no livro didático de língua portuguesa, esse ideal de língua que está no livro didático é, sem dúvida, a língua da branquitude, né? É, sem dúvida, a língua de um certo grupo que está no poder, né? De um certo grupo hegemônico, e muitas outras línguas estão silenciadas, e aí o exercício um tanto, né, da Alexandra foi de trazer para a sala de aula línguas que historicamente estão silenciadas, né, e de trabalhar com essas línguas, não como exóticas, não como uma curiosidade, não como algo a ser corrigido, né, que muitas vezes o livro traz, né, o livro didático frequentemente traz a variação para ela ser corrigida, né, as variedades linguísticas entram e aí elas precisam ser reescritas, então a gente reescreve Patativa do Assaré, a gente reescreve um monte de gente, e a gente nem se dá conta de que a gente está, na verdade, né, trabalhando com produções culturais, né, com visões de mundo, e aí a gente não está reescrevendo, a gente não está corrigindo uma variedade linguística apenas, né? A gente está silenciando visões de mundo, né? A gente está negando possibilidades de dizer, a gente vai negar projetos de dizer quando a gente trabalha nessa perspectiva da correção, né? E aí a Alexandra justamente faz um movimento que é de escuta, né? Dessas outras vozes, dessas outras posições. Desse percurso, né? Eu queria destacar, então, tanto a preocupação da Alexandra, né? Com a questão da variação, mas, sobretudo, né, a produção do conhecimento na universidade, no diálogo constante com a prática docente do ensino fundamental e médio, né, claro que a pesquisa se concentra ali no 6º ano, né, mas a questão da Alexandre o tempo todo é da educação básica, né, e ela enfrentou aí, né, o desafio de dialogar com novas perspectivas teóricas, com novas perspectivas metodológicas, mas esse desafio sempre enfrentado pensando, né, nas suas leitoras e nos seus leitores posteriormente, já pensando nesse diálogo com outras docentes e outros docentes, já pensando em como compartilhar, né, esse outro conhecimento produzido ali, vivenciado por ela no contexto acadêmico, e esse exercício, então, de uma produção de um conhecimento que não se esgota, né, na academia, mas que está muito além de, né, está muito além da academia,
e que se volta justamente para a docência, para a prática pedagógica, e eu acho que esse é um ganho no percurso da Alexandra, né? E é um ganho não apenas, estou pensando no percurso da Alexandra, mas é um ganho sobretudo para nós, né? Para nós que trabalhamos com formação docente, que temos aí um livro muito interessante para justamente trabalhar com nossas graduandas e graduandos e estudantes de pós-graduação, mas um ganho também para as professoras e para os professores da educação básica, que tem aí um material importante para repensar a sua prática, né? Essa sempre foi a preocupação da Alexandra, que era dialogar com os docentes e as docentes. E a minha sugestão é leiam o livro da Alexandra. Ela, em alguns momentos, ela põe um espelho na prática da gente. Em alguns momentos, eu acho que isso é muito importante, de repente a gente não se reconhecer ali até, né, dizer, não, eu faço diferente disso, né? Eu não vejo a língua desse jeito que está sendo apresentado, e aí eu não vou contar para vocês, não, vocês vão ter que ler, né? Mas eu acho que é interessante ler ali e pensar o livro didático, né? É um instrumento, o livro da Alexandra é muito interessante, porque quando ele analisa, né, o livro, quando a Alexandra analisa o livro, ela justamente possibilita que docentes da educação básica tenham instrumentos para analisar o livro didático, né? Tenham repertório para analisar esse livro, a partir, claro, o foco da variação, mas aí a questão, sobretudo a questão das ideologias linguísticas e das políticas linguísticas, né? A minha sugestão é, vejam esse trabalho, porque vale a pena, foi um trabalho feito com muita dedicação, né? Muita dedicação como docente, para responder às suas próprias questões, mas também para responder às necessidades da educação básica. Um trabalho muito sério como pesquisadora, né, com toda uma reflexão sobre o fazer etnográfico e sobre o que constitui, né, a prática docente, a complexidade dos discursos formadores, né, ela trata muito disso, dessa complexidade dos discursos formadores, e aí ela, acho que para a gente, né, Ângela, que está na formação docente é muito importante, porque justamente põe essa questão para a gente, que é de pensar quantos discursos formadores se entrecruzam, né? E a gente, como formadora, a gente é uma gotinha num oceano, né? O nosso enunciado é um enunciadozinho numa cadeia extensíssima. E aí a gente também repensa o nosso processo de formação, né? E os nossos objetivos de formação e o que é relevante nesse percurso. Bom, acho que é isso. Alexandra, mais uma vez, então, te agradeço pelo percurso com você e vou devolver a bola para você agora, então. Ok. Está liberado, né? Estão me ouvindo bem, direitinho? Eu estou. Está ouvindo? Flores, muito obrigada pela, né? Resumiu muito bem aí a questão do livro. Na verdade, gente, o pessoal aí que está nos assistindo, eu falei para vocês que são duas inspirações da minha vida, né? E aí está, né? Tá explicado o porquê, né? Clóris terminou falando, né, dos enunciados. Esses enunciados têm muito valor, né? Muito poder. Veja como que os enunciados que começaram lá na minha graduação com a Ângela foram, né, passando anos e anos aí e estão presentes na minha vida e por mais assim, não tem como eu falar assim, agora eu já estou em outro momento e esses enunciados da Ângela se perderam, nunca se perderam, né? Eles estão presentes comigo aí o tempo todo no meu processo aí de amadurecimento como professora, como pesquisadora.
e eu acredito que até o final eles sempre estarão presentes. Quando você comentou da escolha, né, do dia da Maria Eduarda, é claro, foi o dia mais importante da minha vida, e hoje é outro dia muito importante na minha vida, né? E a Ângela lembra da Eduarda, né, pequenininha lá na graduação, porque eu sou dessas muitas mulheres que foram para a universidade, já sendo mãe, né, e com crianças pequenininha ali, tendo que cuidar e dar conta da graduação, né, dando conta de Trabalhando pesquisar, durante o né? dia, indo à noite, não é? A Eduarda até correu aqui, me deixou aqui uma foto dela, aqui não sei se vai dar para ver, dela com a... Mais para cá um pouquinho, mais para a tua esquerda. Para a esquerda, aqui. Agora eu vou mostrar para ela. Agora eu vou mostrar para ela. Aí. Lembra? Que era justamente na minha formatura lá na PUC, né? Quando ela está até com... Daí, que ano foi, Alexandra? 2008? 2006. 2006. 2006. Então, agora já vou acabar entregando a idade aí. Então, já se passaram, né, alguns anos. E, assim, legal ver como esse processo... Não sei se você chegou a ver ali no chat, que tem o Marcos Carreira, que foi seu aluno também na PUC, professor da UEPG, tá nos assistindo, mandou... Eu não tinha aberto o chat já hoje. Marcos! No chat aqui da live tem bastante dedicatórias aqui para você, Ângela, para você, para a Clóris, né? Então, assim, o Marcos também, né, já está na IPG já faz bastante tempo, né, Clóris? A Clóris já acompanha o Marcos, está aqui, um ex-aluno seu. Então, a gente eu só tenho que agradecer, né, a presença de vocês, o apoio de vocês na minha carreira, o tanto que vocês me ensinaram. E esse livro é resultado de um pouquinho, né, de cada um, do que vocês passaram para mim, de outros professores também, né, que participaram dessa minha trajetória até esse momento. A intenção é que o livro possa realmente colaborar, né? Como eu disse, eu buscava respostas, mas essas respostas não eram só para ficar comigo, essas respostas eram para ser compartilhadas, e a intenção de compartilhar é justamente com esse livro, né? Então, agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço imensamente as pessoas que estão, né, postando aqui, acompanhando, dando essa força aí para o meu livro, para o meu trabalho. Quero agradecer ali, tem um pessoal aqui bem bacana, a Roseli Troiani, que também já fomos colegas de trabalho lá, Teodoro Sampaio, ela é presidente da Associação dos Escritores de Teodoro Sampaio, está acompanhando aqui. Um abraço aí para o pessoal da associação, também faz 10 anos que eles fazem um trabalho bem bonito, lá, escrevendo aí, produzindo. O Cristiano, um grande amigo e secretário de Educação lá do município também, está prestigiando, importante ter a participação dessas pessoas que acreditam tanto na educação e tentam fazer algo, né? Porque se cada um fazer um pouquinho, né? A gente vai conseguindo construir aí uma educação melhor, um país melhor, tá? Então, quero dizer que de acordo com as palavras, aí, nada melhor, acho que seria melhor mesmo, fora a Clóris e a Ângela ter falado sobre o livro, melhor do que eu falando, né, porque aí é uma visão crítica delas. Então, quem tiver o interesse, quiser ver um pouquinho mais dessa pesquisa, é só entrar no site lá, está vendo no momento só no site da linternaeditorial.com.br. E eu vou encerrar, mas antes eu quero fazer o sorteio, eu preciso que a Ângela me fale um número, e a Clóris também me fale o número de 0 a 110, de 0 a 111. De 0 a 112, até o momento De 112. 112, 110. 110. Anota lá. 110. Clóris? 13. 13. 13. Mais um número, Ângela.
Hoje é dia 16, então 16. 16. Em homenagem a Eduardo, esse Em homenagem 16. a Eduarda. Então, Eduarda, por favor, me passe quem são os vencedores, que é o que entrou, fez o comentário 110, o comentário 13 e o comentário 16, que serão os sortudos. Espero que sejam sortudos mesmo, que gostem bastante do livro e que esse livro contribua aí com a... Eu vou pedir para a Ângela falar outro número que 110 e 13 é o mesmo ganhador. Aí vamos sortear para outra pessoa. Nossa! Né? Verdade! Viu, Ângela? O 110 e o 13 é A mesma pessoa? a mesma pessoa. Então, eu queria que você falasse outro número, porque vamos ser a mesma pessoa ganhar 2 livros, né? Vamos fazer... Não, né? Então, o número 100. 100. Então, vamos 100, lá. tá aqui. Então, vamos por... primeiro foi o número 100, que a Rocineia Aparecida Biscar ganhou o livro. Depois, o número 13, a Dani Bayer, Que era 110 também. que era 110 também. E o 16, a Valdete Carinhato ganhou o livro também. Então, são essas 3 pessoas que ganharam o livro e que espero que esse livro contribua bastante aí para vocês em relação a isso, ao ensino da língua portuguesa em sala de aula. Pedir para o pessoal entrar, mandar e-mail com o endereço tudo certinho para a gente poder enviar. Aí eu peço só que me mandem essas pessoas me mandem o e-mail para poder entrar em contato com vocês, para poder encaminhar o livro, certo? Então, gente, é isso. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, minhas queridas mestras, minhas ídolas. E conto aí com vocês aí. Eu acho que a gente precisa realizar mais um sonho, que seria nós 3 escrevermos algo juntas, né? Então, fica aí o convite. Não vamos deixar a Ângela aposentar, né, Clóris? Não vamos deixar a Ângela aposentar. Que nada, está na melhor fase. Imagina essa experiência toda, agora que tem que publicar. Olha, não pode aposentar, não pode parar, não. Pode aposentar, mas não parar. Não parar, exatamente. A aposentadoria é um luxo, né, gente? A aposentadoria é um luxo, então aproveita enquanto dá, né? Que eu ainda consegui pegar esse tempo, né? É isso aí. É verdade. Muito obrigada. Então, um abraço lá para os meus professores da PUC, lá, meus colegas. Abraço também para os meus companheiros aí, meus colegas que estão acompanhando aqui da UEPG e todos os meus amigos aí, amigos, professores, né? A maioria dos amigos são todos professores. Então, muito, muito obrigado. E em breve aí também vou lançar uma agenda com dicas do tal do português aí no uso do dia a dia das dúvidas, e vocês saberão logo, logo desse lançamento aí também, tá? Uma boa noite a todos, a todas, e muito, muito obrigada de coração por terem participado dessa live. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite.